Meu nome é Giacomo e junto de Everton José nós vamos apresentar sobre o documento de requisitos do nosso projeto Valorizarte. Bem, iniciando pela introdução e pelo propósito do sistema, o que seria o nosso projeto Valorizarte? O Valorizarte ele é um site de divulgação artística numa estrutura de rede social onde vai permitir que usuários eles possam interagir com outros e publicar suas obras na rede social. Então ele é um site mais voltado para a atividade artística. Ele surge a partir da problemática de que existem poucos espaços para a divulgação de artistas no ambiente virtual. Então, a partir dessa escassez de espaços, dessa falta de espaços para eles poderem fazer a sua propagação de obras, de atividades artísticas, o nosso site ele vai vir para suprir essa problemática. Então, a partir disso, a gente vai fazer o surgimento desse site. Bem, como descrição do Minimundo, a gente tem que a primeira parte seria a página de login ou de cadastro do usuário, onde caso não cadastrado, ele teria que dar o seu nome, o seu e-mail, a sua nova senha e sua idade, enquanto quando cadastrado, você só precisa disponibilizar seu e-mail usado e sua senha usada na hora do cadastro. Para usuários cadastrados, eles teriam direito a todos os tipos de interação na rede social, como curtir, comentar, publicar e interação com outros usuários diversas. Enquanto quando você não é cadastrado, você só tem direito a visualizar a página principal e visualizar os posts de usuários que são sim cadastrados. O usuário ele vem como principal agente do Minimundo, já que ele que vai fazer as interações e vai fazer as publicações e vai fazer com que o projeto tenha sua função social garantida. Um usuário cadastrado ele terá direito a diversas ações, como ele pode publicar alguns posts, dando direito a ele a tanto publicar quanto visualizar os posts de outras pessoas que ficarão disponíveis tanto nos seus perfis quanto na galeria principal, que seria como a página principal da rede social. Ele teria direito a também poder curtir, comentar, interagir e, por exemplo, salvar ou seguir outras pessoas para poder continuar acompanhando ou para salvar uma publicação específica que ficaria disponível em outra parte. Ele tem direito a poder editar o seu perfil, como poder decidir seu nome, poder decidir sua foto, sua descrição e também poder deixar contatos alguns links de contato, tanto comercial quanto pessoal, para que outros usuários entrem em contato. Ele tem direito a publicar a sua arte, mas não só isso, como escolher uma descrição para ela e também decidir, por exemplo, se necessário, se ele vai querer que os comentários sejam desativados e uma filtragem para sua arte, como escolher uma categoria específica para ela. Ele também tem direito a excluir a postagem, como também pode excluir comentários específicos que se caracterizem como spam ou como comentários ofensivos. Além disso, o usuário não cadastrado, como já dito, ele não vai ter direito a nenhum tipo de publicação, nem a nenhum tipo de interação. Ele só pode visualizar e não pode interagir de nenhuma forma. Além disso, as postagens elas vão ter uma estrutura bem definida. Ela vai ficar com toda publicação teria sua arte publicada, bem como também a descrição junto dela e o seu autor, bem como alguns botões que ajudem na interação, como botões de curtida, de comentários, de salvamento e também o botão de seguir, que ficaria disponível para caso o usuário não siga esse outro usuário que fez essa publicação, ele possa passar a seguir. Bem, para a tabela de requisitos funcionais, nós vamos ter um total de 8 requisitos funcionais, sendo o primeiro o gerenciamento de perfil, onde o sistema ele deve permitir que o usuário ele crie, visualize e edite seu perfil a qualquer momento. Para a parte da criação do perfil, nós vamos ter que o usuário ele tenha que colocar um e-mail válido e único, juntamente de uma senha criptografada para autenticação e recuperação do seu perfil. Cada perfil ele deve possuir um nome único, não pode repetir. Assim, juntamente de uma foto de perfil no formato de imagem JPG ou PNG com uma resolução recomendada de 320 pixels por 320 pixels. Cada perfil também ele pode possuir uma biografia de até no máximo 3 linhas e cada usuário ele pode atualizar sua informação de perfil a qualquer momento.
A sua prioridade a gente colocou como alta, visto que é o primeiro passo para a entrada ao site. E para o requisito funcional 2, nós temos o gerenciar a publicação, onde o sistema ele deve permitir que cada usuário possa fazer o upload de imagem no formato JP, PNG, vídeo MP4 e áudio MP3 com limite de tamanho para cada tipo de mídia. Durante a publicação, o usuário ele poderá adicionar informações completamente como título, descrição, categoria ou tags relacionados à obra para facilitar a procura por aquela obra. O autor da publicação deve possuir permissão para editar ou excluir a sua postagem a qualquer momento. A prioridade também é alta e ele depende do primeiro requisito, que é a criação de perfil. O terceiro requisito é o gerenciar comentários, onde o sistema ele permite que o usuário ele possa fazer a habilitação de comentários na sua obra e editar a qualquer momento esse tipo de requisito. Quando ele é habilitado, ele vai permitir que outros usuários possam comentar em meio à sua obra, comentários textuais, e cada comentário deva permitir uma opção de denúncia, visto que possa ter comentários ofensivos. Então, a gente colocou essa habilitação caso possua comentários ofensivos. O quarto requisito é o gerenciamento de curtidas, onde o sistema deve permitir que usuários eles curtam ou removam suas curtidas na obra de outros artistas a qualquer momento, e que o número total de curtidas seja atualizado automaticamente exibido na publicação. Cada usuário ele não pode curtir mais de uma vez, e a prioridade dessa é alta e depende do requisito 2, que é de publicação. O requisito 5, nós temos a busca por filtragem, que o sistema ele deve permitir o campo de busca que permita localizar artistas e obras por meio de palavras-chave, onde vai fazer a facilitação à procura de obras e de outros artistas. A ferramenta ela deve oferecer filtros combinados por nome do artista, tags, estilo artístico e tipo de mídia. Os resultados devem ser apresentados de forma organizada e atualizados conforme os filtros selecionados pelo usuário. A prioridade se tornou alta e ela não depende de outro requisito. Para o sexto requisito, nós temos o painel moderador, que é uma interface exclusiva para o ator moderador, que por meio desse painel, o moderador ele poderá visualizar as denúncias recebidas e remover conteúdos que violam as regras da plataforma, enviar advertências aos usuários e aplicar bloqueios temporários ou permanentes quando necessário. Todas as ações realizadas devem ser registradas para fins de auditoria e controle administrativo. A prioridade se tornou alta. Para o requisito número 7, nós temos gerenciamento de republicação, onde permite que cada usuário ele compartilhe uma obra de outro artista em seu perfil sem alterar o crédito original. Então, um artista pode compartilhar sua obra no seu próprio perfil, da obra de outro usuário no seu próprio perfil, sem alterar o crédito original e permitindo um comentário opcional. A prioridade dessa média depende do requisito 2. E por último, o último requisito, o requisito 8, é adicionar seguidores, que o sistema ele deve permitir que usuários sigam ou deixem de seguir outros artistas. Ao seguir um perfil, o usuário passará a receber atualizações sobre novas publicações e atividades do artista seguido. O sistema também deve disponibilizar a visualização de lista de seguidos e seguidores nos perfis de cada usuário, exibindo informações básicas de cada usuário. A prioridade é alta e depende do requisito 1. Bem, as 7 regras de negócio que nós temos para o Minimundo, sendo elas todas com as suas prioridades altas, são: a primeira regra de negócio, ela obriga o usuário a dar um e-mail único cada vez que for criar uma conta, ou seja, uma conta que já tem um e-mail, ela não pode, esse e-mail não pode ser utilizado em outra conta, e ele depende essa regra de negócio depende do requisito funcional 1. A regra de negócio 2, ela aponta que o usuário tem que ter direito a poder editar todos os parâmetros do seu perfil, como citado anteriormente, como seu nome de perfil, sua foto, sua biografia e suas redes de contato. A regra de negócio 3, ela aponta que a publicação ela só deve ser feita, ela só deve ser concluída se o usuário preencher todos os parâmetros necessários para a publicação, como a descrição, a foto e a habilitação ou não dos seus comentários, e ela depende da regra do requisito funcional 2. Bom, a quarta regra de negócio, ela aponta que o usuário deve poder excluir uma ou mais publicações, portanto que suas, do sistema,
para que nenhum outro usuário consiga visitar, e ela também depende do requisito funcional 2. A quinta regra de negócio, ela aponta que o usuário deve poder procurar e filtrar as publicações de acordo com o nome ou uma categoria específica da publicação que é decidido pelo usuário que fez ela. E ela depende do requisito funcional 5. A regra de negócio 6, ela aponta que o sistema de curtidas e de seguidores, eles devem, assim como em qualquer outra rede social, ser acumulativos, e cada vez que um novo usuário segue ou curte um perfil, ele soma 1 no total visível, e ela depende dos requisitos funcionais 4 e 8. E a última regra do negócio, ela aponta que o sistema deve proibir qualquer tipo de xingamento ou preconceito e palavras de baixo calão feitas em artes e em comentários, a fim de deixar o ambiente mais colaborativo e menos preconceituoso, a fim de que seja um ambiente seguro para qualquer usuário que acessá-lo. Na tabela de requisitos não funcionais, nós vamos ter um total de 8 requisitos não funcionais, sendo o primeiro que o sistema deve fornecer uma interface gráfica intuitiva, organizada e de fácil navegação. A categoria dela é a usabilidade da interface e o escopo é do sistema com uma prioridade alta. Para o segundo requisito não funcional, nós temos que cada usuário ele pode escolher entre o tema claro e escuro, e ao escolher esse tema, ele vai manter a configuração de tema, sendo mais fácil quando o usuário já entrar no perfil na próxima vez. A categoria é usabilidade e acessibilidade, o escopo é o sistema e a prioridade é baixa, dependendo do requisito número 1. O terceiro requisito é que o sistema ele deve proteger todas as senhas e armazenar no banco de dados, trazendo assim uma segurança, e a categoria é a segurança, tendo o escopo o sistema e a prioridade é alta. Para o requisito número 4, o sistema ele deve ser responsivo e deve se adaptar aos diferentes tamanhos de tela, como smartphone, tablets, desktops, entre outros. A categoria é usabilidade, a prioridade é alta e o escopo é do sistema. Para o requisito número 5, nós temos que o tempo de carregamento de cada página ele não deve exceder o tempo de 3 segundos. Então, 3 segundos seria o limite. A categoria dele é o desempenho, o escopo é o sistema e a prioridade é alta. Para o requisito número 6, o sistema ele deve permanecer disponível para cada usuário 99% do tempo, excetuando períodos programados de manutenção. A sua categoria é a disponibilidade, o escopo é o sistema e sua prioridade é alta. O requisito número 7, ele deve funcionar corretamente nas versões do sistema, ele deve funcionar corretamente nas versões mais recentes dos principais navegadores web, como o Google Chrome, o Microsoft Edge, o Mozilla Firefox e Safari. A sua categoria é compatibilidade de navegadores e o escopo é o sistema e sua prioridade é alta. E por fim, o último requisito, número 8, as imagens, vídeos e áudios publicados devem permanecer acessíveis aos usuários autorizados sem perda de qualidade causada pelo sistema. A categoria é disponibilidade de mídias, o escopo é o sistema e a prioridade é alta. E por fim, nós acabamos o slide, nosso documento de requisitos por aqui, e obrigado pela atenção.